Então, eu quero agradecer o convite do Gerson e do Miguel e do Gerson, mas queria conversar de início que quando o Gerson conversou comigo e o Miguel também, eu aceitei, mas eu não devia ter aceitado. Porque, e aí eu vou dizer por quê. Porque, primeiro que, embora eu estude Aristóteles já faz um certo tempo, eu continuo sendo um simples leitor do Aristóteles. E depois da fala de ontem do Roberto, eu acho que nem um bom leitor eu sou. Essa é a primeira coisa. Agora, depois da fala do Roberto de ontem, eu digo, bom, é um vexame eu vim aqui dizer que não aceito. Aí, nesse caso, é pelo Aristóteles e também por algum dos que, diferente de mim, têm dedicado um grande tempo a, de fato, fazerem filosofia a partir da filosofia do Aristóteles. Muitos conhecidos, outros nem tanto. Então, por causa dessas pessoas que eu escolhi, a partir das quais eu recortei das suas teses, dos seus trabalhos, elementos que possam trazer para nós uma compreensão da linguagem Aristóteles, eu acho que em nome dessas pessoas eu aceitei o desafio. Então, nesse sentido, eu acho que o que eu vou apresentar aqui a vocês foi inicialmente pensado para ser apresentado como se fosse numa aula. Numa aula. Mas quando no primeiro dia eu vi o Gerson dizer que isso aqui são conferências, aí eu fiquei mais inquieto ainda, porque eu não sei se o que eu vou apresentar aqui de fato está à altura de uma conferência tal qual foi a do Miguel no primeiro dia e a do Roberto ontem. Por quê? Porque nada do que será dito aqui é novo, não tem nenhuma novidade, portanto não tem nenhuma grande criação filosófica, mas também não é um simulacro. Então, no final vocês podem julgar se o que eu vou apresentar aqui faz algum sentido, tanto para os dois amigos que me convidaram, quanto para aqueles que já estudam Aristóteles e outros que nunca se envolveram com um estudo mais aprofundado a respeito do Aristóteles. E por último dizer o seguinte, depois da fala do Roberto ontem eu fiquei muito impressionado de achar que a gente, por dever de ofício, ao longo do tempo acaba se dedicando a estudar mais determinados autores e não tem a liberdade necessária para fazer os grandes voos, né, que é necessário fazer. Então já faz algum tempo que alguns até brincam que o meu sobrenome é João Aristóteles, tal qual o Miguel acabou de dizer, com vocês o João, Aristóteles e a linguagem. Então Aristóteles não é meu sobrenome, embora ele me acompanhe já faz um certo tempo. Então, sem muitas delongas, eu espero não decepcioná-los. Como o professor traz livros não para se mostrar, mas para dizer que eles existem, e eles são importantes como referência para a gente. O primeiro é assim: ninguém que se aventura pela leitura do Aristóteles, tratando do problema do ser, deixará de ler, de passar pelo famoso, a tese de doutorado do Pierre Alban, chamado O Problema do Ser. Acho que esse é um livro divisor de água para quem quiser se aventurar por uma leitura de mais profundidade, sobretudo porque o Alban que diz, lá pelas tantas aqui nesse livro, que a metafísica do Aristóteles, a despeito de todas as críticas a elas referidas, ela se constitui para nós um grande projeto de construir uma ciência
do ser enquanto tal. Isso não é pouca coisa. De tal maneira que a metafísica do Aristóteles seria então herdeira de duas grandes tradições, né? Ou de pelo menos, por ela o Aristóteles teria enveredado por dois grandes problemas. Eu só vou partilhar isso com vocês, se vocês quiserem depois vocês vão direto no banco. A primeira é, em que condições o discurso humano é significante, ou seja, provido de uma significação única. Portanto, e em segunda questão, como pode ser um discurso sobre o ser? Até que ponto é possível você produzir um discurso sobre o ser? O que o Aristóteles tem pela frente para resolver é o eterno problema entre a univocidade e a multivocidade, né? Qual é o problema? O grande problema da filosofia, que é a ideia de unidade e separação. Então, esse é o banco. Agora, esse é um livro que eu acho que vale a pena quem quiser se aventurar por pensar o problema da linguagem de Aristóteles para começar a conversa, que é um tratado pequeno, que está dentro da estrutura daquilo que a gente conhece como sendo o órgão, que é o tratado da interpretação. Acabou de sair uma boa tradução e, portanto, é uma obra que eu acho que vale a pena. Ela é uma tradução direto do grego, e tem um comentário de um estudioso especialista na obra da interpretação em Aristóteles. Eu trouxe apenas para dizer que ela é uma das quais, é uma obra a partir das quais eu vou dizer alguma coisa sobre ela. Acho que era só isso de início. Então, a minha intenção é dizer sobre a linguagem do Aristóteles e pensar na sua relação com o ser e a verdade. Então, nesse sentido, eu já vou logo apresentando coisas que eu andei anotando aqui. Como eu disse, não é nenhuma novidade, coisas já ditas, mas que serão aqui repetidas, talvez por isso elas devam fazer algum sentido. Eu não sei se... Bom, embora Aristóteles não tenha escrito uma única obra específica para tratar sobre a linguagem, o seu pensamento é inteiramente permeado por essa questão. Porquanto pela linguagem, logos, que se manifesta o ser e torna possível o conhecimento da verdade. Então aqui já é uma... A linguagem não tem apenas o poder de ser instrumento do conhecimento, é também um lugar privilegiado para o acontecimento, mas essa palavra está acontecimento aqui, eu não sei nem porquê, não é no sentido Foucaultiano não, acontecimento e aparecimento do real. É o substrato em que se instaura a humanidade do homem como um ser pensante, que não apenas fala para compreender, para conhecer, mas também para decidir, para agir, para se divertir, para se elevar e, no fim disso tudo, para existir propriamente como homem, diferente dos deuses e dos bichos. Nesse sentido, podemos afirmar que o tratamento dado por Aristóteles da questão da linguagem e sua articulação com a verdade e o ser representa uma ruptura com a tradição, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma possível teorema da verdade acessível ao homem, que não depende mais de qualquer revelação ou inspiração divina. Então, Aristóteles já se distancia dos grandes mestres da verdade, só para a gente... Não é exagero nenhum dizer que a investigação de Aristóteles teve como principal alvo a polêmica com os sofistas. Apesar do Aristóteles considerar que a sofística não era uma filosofia, mas uma aparência de filosofia, na medida em que o sofista, e aí é a visão do Aristóteles sobre os sofistas, eles se contentam em cobrir-se com o manto, o mesmo manto do filósofo, muito embora a sua sabedoria não passe de aparente, mas sem realidade, sem nenhuma preocupação com a verdade das coisas. É precisamente porque não possuíam nenhuma intenção de verdade que os sofistas dirigiam todo o seu esforço para a eficácia do discurso.
fazendo desta uma arma incompatível ou incomparável para transmitir o falso como verdadeiro, ou ao menos como verossímil. Para o retórico sofista, aí já não é mais o Aristóteles dizendo, para o retórico sofista, isso Platão e todos os... Para o retórico sofista, o que mais importa é o poder de persuadir pelos discursos os juízes no tribunal, o povo na assembleia e em toda reunião de cidadãos, de maneira a exercer pelo domínio sobre a vontade, de exercer pleno domínio sobre a vontade alheia. Nesse sentido, não há nenhuma preocupação em investigar aquilo que para nós, na filosofia, sobretudo a partir do Platão, essa preocupação de pensar a possibilidade de uma essência verdadeira, né, do ser, da linguagem, das coisas. Com Aristóteles, diferente dos sofistas, o poder da linguagem se desloca em direção ao ser, como instrumento próprio ao saber teórico que busca conhecer a verdade. A filosofia aristotélica visa determinar a possibilidade de aprender o ser, apreender o ser, por meio do pensamento racional, de dissecá-lo por meio da análise e de traduzir esse processo mediante um discurso que revela a verdade do ser. Daí, não sei se vocês lembram, ontem, o professor dizendo essa perspectiva de é como se você tivesse um ser velado e todo o esforço de desvelamento desse ser seria esse esforço, né? Nesse texto, ou nessa apresentação, de caráter ainda muito bem introdutório, porque, diga-se de passagem, esse não é o tema com o qual eu tenho trabalhado. O que eu vou tentar apresentar para vocês inicialmente o que seria esse projeto sofístico para a linguagem, pensando aí um pouco essa relação entre palavra e poder. E a outra, e aí sim, é a polêmica do Aristóteles com os sofistas, passando rapidamente pelos platônicos, porque, bom, para desenvolver essa discussão com os platônicos, a gente sabe de muito mais tempo, para depois a gente centrar a discussão propriamente nisso que poderia ser uma leitura sobre a linguagem de Aristóteles, tomando como referência o ser e a verdade. Mas aí, para fazer isso, eu sigo os passos de quem sabe mais que eu, muito mais que eu, que é tomar três referências, somente três referências. Um é o próprio Tratado da Interpretação, conhecido como Penia Eneia, né? A outra é a Metafísica, um livro conhecido, mas lido muito pouco, que é o livro Gama da Metafísica, porque normalmente a gente lê o livro Gama até onde a gente consegue entender, que são os 2 primeiros capítulos. Depois, quando ele vai tratar do princípio da não contradição, do princípio de ter sido excluído, e para dizer que esse princípio, por serem princípios, são demonstráveis, e para dizer que, de certo modo, quem quiser demonstrar esse princípio vai entrar numa tautologia, mas que a gente pode, então, pensar esse princípio a partir de uma tese que aí sim é aristotélica, que é a ideia da refutação. Depois disso, ninguém mais continua lendo o livro Gama. Então, é um livro lido só até os 2 primeiros capítulos. Do terceiro em diante, a gente abandona, porque não é tão simples. E o terceiro é um livro também não muito consagrado dentro da metafísica, que é o livro 9, chamado o livro onde Aristóteles discute o que poderia ser a verdade, né, ou uma suposta teoria da verdade. Então, esse é o percurso que eu vou tentar apresentar para vocês. Tá bom? Então, os sofistas, na esteira da antiga tradição dos mestres da verdade, se apegam ao poder e à eficácia da palavra, entendendo-a como encantamento da alma que age sobre o homem, modifica suas disposições e o induz à ação. Isso é o Gorgias falando. Repito.
encantamento da alma que age sobre o homem, modifica suas disposições e o induz à ação. Os sofistas mantêm a tradição que aceita a palavra em sua dupla feição de encantamento e engano, mas com uma diferença essencial. Não é porque a palavra, tal como no discurso oracular, transporta o homem à dimensão do divino, e sim porque a palavra instaura essa possibilidade da comunicação efetiva entre os homens. Fortalece os laços que os ligam entre si, possibilita o confronto das opiniões divergentes e fixa as convenções estabelecidas. Vejam que uma leitura não atenta e muito preconceituosa em relação aos sofistas faz a gente achar que eles serviam para nada, né? Mas repito, para os sofistas a palavra, diferente de como era no discurso oracular, para eles a palavra transporta o homem, portanto, não transporta o homem à dimensão do divino como era para os mestres da verdade, mas instaura, ou pelo menos tem a possibilidade de instaurar a comunicação entre os homens. Então os homens se comunicam, isso já é uma coisa extraordinária. Fortalece os laços que ligam os homens entre si, possibilita o confronto das opiniões divergentes e fixa as convenções estabelecidas. Com os sofistas e os retóricos, a palavra, o logos, passa a ter uma função política, sobretudo no mundo da polis democrática. Então, nós estamos olhando os sofistas no mundo da polis democrática, em que as relações sociais se assentam nas determinações e vontades dos cidadãos, e essas vontades, por sua vez, estão sujeitas à dominação do discurso retórico, como instrumento capaz de mudar as disposições dos homens. Para os sofistas, o Gorgias de novo dizendo: o discurso persuadindo a alma obriga-a, convencida, a ter fé nas palavras e a consentir nos fatos. Isso porque, conforme a sofística, o discurso forma um só corpo com a coisa dita, possuindo uma densidade própria, um poder que se afirma como superior aos demais, porquanto capaz de interferir no curso do mundo e impor sua lei à natureza. Então aqui a gente já vê esse problema que é entre Físis e Nomos, né? Assim, ao sustentar diante de Sócrates um famoso diálogo platônico, né, chamado Protágoras, o sofista Protágoras, nesse diálogo, ao sustentar diante de Sócrates o seu programa de educação, o sofista Protágoras vai dizer diante de Sócrates qual é o seu programa de educação. Ele admite que a palavra constitui propriamente a coisa. Ao introduzir, eu vou dizer como ele diz, tá? O Protágoras diz: ao introduzir na massa amorfa das percepções sensíveis e da matéria indeterminada um recorte e uma forma. Portanto, segundo essa concepção, se é a palavra que constitui propriamente o ser, introduzindo um recorte no plano indeterminado da matéria, não se pode falar da realidade fora do discurso. Daí a conhecida conclusão, formulada na esteira da crítica à conhecida ontologia parmenídica: é impossível fazer da palavra um instrumento de acesso ao ser. Isso porque não há afastamento entre palavra e realidade, ou entre, se a gente quiser, entre logos e homem. Posto que é a palavra que recorta, que configura, que afeiçoa e assim institui a própria realidade. Nessa perspectiva, só para lembrar, né, a ontologia parmenídica, eu vou dizer adiante um pouco sobre ela, mas só para dizer, o Parmênides diz assim: bom, só o ser é, o não ser não é. Então, portanto, você não pode dizer acerca do que não é, você só pode dizer acerca do que é. Ora, se você só pode dizer acerca do que é, e tudo que você disser é. Então, tá bom? Nessa perspectiva sofística sobre o estatuto da linguagem, de sua relação com o ser, é possível identificar duas direções, ambas paradoxais.
não podemos não falar do ser. Portanto, todo discurso é verdadeiro. Gorgias. Nunca podemos falar do ser e toda palavra seria falsa. Não há saída. Protágoras. Repito. Não podemos não falar do ser, todo discurso é verdadeiro. Nunca podemos falar do ser e toda palavra seria falsa. E aí não haveria saída. A primeira, não podemos não falar do ser, pode ser assim compreendida. Aí eu vou apresentar para vocês essa arquitetura gorgiana, né, de como ele construiu esses seus argumentos. São 3 só. Não é possível a palavra dizer o não ser, pois se não é, não há o que dele ser dito. O não ser, nada é. Não pode ser dito, não pode ser pensado, não pode ser conhecido, conforme o velho Parmênides. Sendo assim, tudo o que é nomeado, já de certa forma é. Ora, se verdadeira é a palavra que diz o ser, toda palavra será em si verdadeira. E a verdade aparecerá a cada um a partir da contingência, da situação concreta e de suas relações com o próprio sujeito, medida do ser. Daí a impossibilidade de distinguir um discurso verdadeiro de um discurso falso. A segunda, menos radical do que essa primeira, pode ser compreendida a partir dos seguintes termos. Nunca podemos falar do ser e toda palavra seria falsa. Explicando. O acesso ao ser é impossível, ele só se deixa expressar pelas metáforas, por sua vez, incomunicáveis. O discurso é um ser entre tantos outros. E como um ser não comunica outro, a palavra não comunica o ser do qual ela fala. Dessa maneira, se o ser não se deixa expressar, será igualmente vazia toda a pretensa ciência do ser. Portanto, é impossível conhecer o que não pode ser dito. Nessas 2 direções, eu estou dizendo isso não é novidade. Tem um grande especialista na filosofia sofística, chamado Eugène Duprel, Os Sofistas. Ele publicou um texto em 1980, e a Bárbara Cassin e o Michel Narcy, A Decisão dos Sentidos, eles são as autoridades. Se o que eu estiver dizendo aqui vocês não concordarem, vocês podem conversar com eles. Eu só estou apenas dizendo o que eles disseram. Nessas 2 direções, evidentemente fica configurada a crítica dos sofistas à concepção de linguagem que diz o ser, tendo como referência a filosofia do Parmênides. Repito, o ser é, o não ser não é. Para os sofistas, esse ser parmenídico é inacessível, indizível, paradoxal e contraditório. Portanto, é impossível ser conhecido. Diferente da filosofia socrático-platônica, segundo a qual as palavras têm por finalidade instruir-nos sobre as coisas, o Crático diz isso, né? As palavras têm a função de nos instruir, né? Instruir-nos sobre as coisas. O poder da palavra é extraordinário, tem o poder de instruir-nos sobre as coisas, ou seja, distinguir e diferenciar as coisas segundo sua própria natureza. Os sofistas insistem na palavra como instrumento de relações humanas, realçando sua dimensão ética, legal, pedagógica, política, pondo em relevo o uso da linguagem como instrumento de comunicação, conferindo-lhe uma função pragmática, sobretudo no plano da retórica. Como chegou a hora da palavra pragmática, tem um professor que eu acho que era ele que devia vir aqui falar para vocês, Manfredo Araújo de Oliveira. É um professor conhecido no Brasil. Ele publicou um livro de 1996 chamado assim, Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. Um estudo denso, grande, consagrado. E é aí esse professor diz que
essa reviravolta linguístico-pragmática, evidentemente, faz todo o sentido do modo como a filosofia contemporânea hoje tem a filosofia da linguagem como a filosofia primeira. Aquilo que para Aristóteles a filosofia primeira era a metafísica, era essa espécie de ontologia, há que se entender hoje a filosofia da linguagem como sendo a filosofia primeira. Primeira, no sentido de que o seu objeto de estudo, ele perpassa o problema da linguagem, a filosofia da linguagem, perpassa todos os domínios da filosofia. Daí, não é pouca monta a gente ter um programa que estuda a linguagem e ter um programa de investigação sobre as diversas teorias da linguagem, em que a filosofia da linguagem, ou filosofia e linguagem, aparece como um tema importante. Então, com isso eu já queria dizer que é acertado a ideia de trazer para um programa de pós-graduação o tema filosofia e linguagem. Então, muito acertado isso, né? Então, o Manfredo, ele diz assim, ó, a linguagem se tornou, em nosso século, a questão central da filosofia. E com isso, se alguém quiser, eu vou conversar com ele. Se a gente se encontrar lá na ANFOF, eu vou dizer a ele que um dia, quem sabe, ele pode vir aqui. E ele dedica um capítulo nesse livro ao Aristóteles, porque ele diz assim, o que os gregos fizeram foi uma semântica, uma teoria da semântica, e o Aristóteles, então, teria pensado a linguagem como símbolo do real. E ele está correto. Então, de acordo com um pensador consagrado, que produz sobre teoria do conhecimento, numa obra Ensaio sobre o Homem, Cassirer, né? Escrevi errado aqui, é Cassirer, Ernest Cassirer. Essa é a grande descoberta dos sofistas, qual seja, a função pragmática da linguagem no plano da retórica. Para os sofistas, a função da linguagem não é mais semântica, e sim pragmática, na medida em que o signo linguístico não consiste mais em designar coisas, mas em provocar emoções, não consiste mais em exprimir ideias ou pensamento, mas em provocar sentimentos, em induzir os homens a certos comportamentos e a certas decisões. Importante isso, né? Nesse sentido, conforme esse projeto sofístico, na linguagem não existe uma função especulativa. Essa possibilidade de pensar a linguagem, ou de pensar uma ciência teórica sobre o ser, os sofistas não têm essa preocupação. Ou seja, não há uma preocupação em construir em dar à linguagem essa função especulativa, uma espécie de real transparência que permitiria ao real manifestar-se pela própria palavra, enquanto logos. E logos aqui demarcado já de logos apófano, né? É só isso sobre os sofistas. Mas não é pouca coisa, é muita coisa, né? Agora, vamos ao segundo ponto. Pensando essa leitura sobre a linguagem em Aristóteles, tomando 3 conceitos: palavra, ciência e, por não ter outra palavra melhor, metafísica. Aristóteles, em sua reflexão sobre a linguagem, parte do rompimento da ligação imediata entre palavra e coisa, logos e homem, e elabora uma teoria da significação, em que, por um lado, afirma a separação entre linguagem e ser, e, por outro lado, tematiza a relação entre esses dois domínios. Trata-se, portanto, de uma reflexão em dupla perspectiva. Uma, acentuar a diferença entre linguagem e ser, aprofundando a concepção designativa da linguagem, seguindo o seu mestre Platão. Então, vamos lá. Em Platão, a linguagem tem uma função designativa. Mas também, por outro lado, sustentar que, apesar da distância entre linguagem e ser, não há para nós mortais, para nenhum de nós mortais,
acesso imediato ao ser sem a mediação linguística. Nas duas perspectivas, será necessário superar a concepção da linguagem definida pelos sofistas. Nesse sentido, Aristóteles adverte. Aqui eu vou trazer só uma passagem para a gente. Aristóteles adverte assim, ó. Dentre os que sustentaram teses paradoxais, como aquela da verdade dos contraditórios, é preciso distinguir dois grupos. Uns, com efeito, chegaram a essa concepção em consequência de um embaraço real. Os outros não falam assim senão pelo prazer de falar. Estou citando Aristóteles, tá? Para com esses dois tipos de adversários, não se poderá comportar-se da mesma maneira na discussão. Uns têm necessidade de persuasão, os outros de constrangimento lógico. Aos primeiros, as respostas podem ser dadas por meio de argumentos e por convicções. Ao passo que para os segundos, diz taxativamente Aristóteles, abre aspas, o remédio é a refutação de sua argumentação, tal qual se expressa no discurso e nas palavras. Ele está se referindo a esse grupo, ele está se referindo aos sofistas. Repito, a uns o argumento, levando um constrangimento lógico. Não é à toa que Aristóteles escreveu um conjunto de obras que a gente reúne por nome de órgão, e nelas estão contidas os grandes, aquilo que a gente poderia chamar de, digamos, teorias da argumentação. Eu anotei alguma coisa sobre isso, depois eu vou dizer quais são essas, mas não vou me aventurar. Então ele vai dizer, em relação a ele, aos primeiros, basta os argumentos, porque eles escutam a gente, e aí a gente leva ele a um constrangimento lógico e isso estaria resolvido. Agora, em relação aos segundos, não. É necessário não ir para a argumentação, mas sim para a refutação. E refutá-los no terreno onde eles atuam, que é no discurso e nas palavras. E isso é bonito, eu acho. Não é assim como uma grande maravilha, de tantas maravilhas que a gente ouviu ontem. Mas é alguma coisa, bom, é alguma coisa. Nesses termos, Aristóteles não poderia ser mais claro. É preciso aceitar o terreno imposto pelos sofistas, mas voltar contra eles as suas próprias armas. A refutação no discurso e nas palavras. O comentário do Alban sobre isso é uma coisa mais ou menos assim. Ele vai dizer, olha, o Platão não deu ouvido para os sofistas e produziu alguns diálogos, rebatendo eles e fazendo um enfrentamento. Porque o Platão conviveu com eles. Né? Houve uma certa convivência. O Aristóteles já está, um tempo depois, em que o Alban dá essa explicação. Ele vai dizer o seguinte, o Aristóteles, por uma espécie de ingenuidade, o Alban escreve isso longamente, mas eu só tirei isso dele. Eu vou dizer, tá? Porque ele diz assim, ó, talvez porque não pôde conhecer pessoalmente os sofistas do século V que Aristóteles é levado, mais que Platão, a tomar seriamente os seus discursos, sempre presentes e, se não irrefutáveis, ao menos ainda irrefutados. Platão, ao contrário, contentou-se em ridicularizar os sofistas, ou, o mais frequente, esforçava-se nos diálogos em colocá-los em contradições com eles mesmos, forçando-os pela boca de Sócrates, um grande sofista, bom, mas é o Obama que está dizendo, a reconhecer que eles ignoravam o que pretendiam ensinar. Então, o que o Obama diz é um negócio interessante. Ele diz assim, o Aristóteles, talvez, por não ter convivido, levou a sério o que eles disseram e tentou, então, sobre eles produzir algumas coisas. Por exemplo, ele escreveu uma obra chamada Refutações Sofísticas. E nessa obra ele se encarrega não de dizer como é que você deve se comportar no diálogo ou numa argumentação com os sofistas, mas é mostrar até que ponto os discursos ou aquilo que os sofistas dizem são insustentáveis do ponto de vista lógico e, portanto, podem ser refutados. Mas eu acho que se eu continuar aqui é melhor. Na visão aristotélica, e que é só uma visão, e quem estuda sério os sofistas diz que é uma visão equivocada, porque ontem
Eu estou encucado com tudo que o professor disse ontem, então me perdoe. Ontem o professor disse assim: o filósofo normalmente olha os seus antecessores e faz leitura deles. O Aristóteles também fazia isso. E fazia isso muito bem, olhando todos os seus antecessores para extrair deles aquilo que interessava, para justificar a sua formulação. Acho que nesse sentido, ele não seria um grande inimigo do Deleuze, né? Como o professor ontem disse. Porque ele também assim procedeu. Mas, em muitas vezes, o Aristóteles se refere aos seus antecessores assim, com frases lapidares, dizendo só pouca coisa, assim, os amigos da forma. E eles disseram isso. E só ele só diz isso. Não vai fazer grandes elaborações. Então, pois bem, a sofística obscurece o caráter significativo da linguagem, o Aristóteles está dizendo, além de considerá-la como um simples entes entre os demais. Então, a linguagem é uma coisa entre outras coisas. Precisamente por isso, é impossível pensar sua relação com o ser na base da significação, pensando numa proposta de significação enquanto aquilo que enuncia algo acerca de algo, que, portanto, tem que passar pelo crivo da demonstração. Para Aristóteles, todas as distintas teorias acerca da linguagem possuem um princípio comum, todas elas, inclusive a dos amigos da forma, que é a aderência total entre palavra e ser. Quem tem a palavra, estou dizendo Aristóteles dizendo, né? Para esses, quem tem a palavra tem o ser, porque a palavra é um ser entre outros. Numa linguagem fechada, o discurso que se estrutura em resposta a outros discursos, a palavra é o resultado de uma pura convenção, servindo tão somente à troca de opiniões entre os homens, o que torna absurdo e impensável, volto a dizer, o que torna absurdo e impensável o projeto de uma ciência do ser enquanto tal. Contrapondo-se à sofística, Aristóteles manterá, sim, o poder da palavra, mas dessa feita não mais fundamentada na vontade do retórico, mas no ser, na medida em que sua filosofia tem a pretensão de, por meio do logos, desvelar o ser, com todos os seus mistérios. Diferente dos sofistas, Aristóteles pretende salvar para a filosofia, a palavra logos como instrumento rigoroso e transparente a serviço do projeto de uma ciência do ser e da verdade. Então, como eu disse a vocês, eu iria percorrer com Aristóteles 3 obras. É chegada a hora, então, de começar por elas. Eu escrevi uma nota de rodapé dizendo assim, que quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão que o Aristóteles leva a sério no órgão, valia a pena, então, percorrer esse grande tema. Não é o caso que eu vou fazer aqui, mas eu escrevi um negócio mais ou menos assim. Não acompanharemos aqui todas as análises feitas por Aristóteles nos 6 livros que compõem o órgão. Nesses livros, suas investigações passam por uma distinção funcional dos termos que compõem uma frase, tratado das categorias, pela composição das frases que pretendem ter valor de verdade ou falsidade, pela ordem do encadeamento de frases para alcançar uma conclusão, silogismo, até a disposição dos assuntos numa demonstração científica, os tópicos do discurso, e a descoberta das possíveis falácias que deixam com aparência verdadeira uma falsa argumentação, as refutações sofísticas. Esses assuntos todos são tratados, cada um deles, com muita profundidade nas seguintes obras: Tratado das Categorias, sobre a interpretação, nos analíticos 1 e 2, nos tópicos e nas refutações sofísticas. Desde a antiguidade, desde o fim da antiguidade até o século XIX, estes livros constituíram os cânones do conhecimento rigorosamente científico. Portanto, quem quisesse enveredar pelo campo da filosofia tinha que ir lá nesse conjunto de obras aristotélicas. Mesmo a lógica simbólica contemporânea, menos fundada numa análise do discurso natural e mais dirigida pelo formalismo matemático, ainda colhe suas maiores questões nas investigações daquele filósofo,
que consumou o pensamento clássico grego. Quem está dizendo isso é um especialista em Aristóteles chamado Fernando Santoro. Ele é professor da UFRJ, escreveu um comentário a um livrinho muito conhecido chamado Aristóteles no século XX, escrito pelo Enrico Berti, e ele fez um comentário a esse livro e ele diz isso, quer dizer, mostrando a atualidade da filosofia aristotélica. O Fernando Santoro é um professor da UFRJ, tem um grupo de pesquisa chamado CIA, e ele produz muito na filosofia aristotélica. Então, Miguel, só porque eu anotei, eu vou dizer, tá? Um bom programa de estudo sobre a teoria aristotélica da argumentação pode ser realizado a partir de 4 tópicos. Primeiro, um tópico seria a argumentação dialética e sofista, onde a gente poderia ler os tópicos e as refutações sofísticas. Depois, a argumentação demonstrativa, em que seria uma boa leitura a gente ler os analíticos segundos. Terceiro, a argumentação silogística, como é que se argumenta silogisticamente. Aí a gente poderia ler os analíticos primeiros e também o Tratado da Interpretação. E por fim, uma leitura sistemática da argumentação retórica e política, a gente lendo a retórica e a poética. Isso seria um bom programa de estudo, seria um bom curso. Seria um bom curso. Que a gente poderia convidar alguém que saberia dar esse curso, que não sou eu. Então, tratar da interpretação. Nesse primeiro texto, que é esse aqui, Aristóteles analisa a estrutura interna do próprio discurso e as leis que regem sua articulação, tendo em vista compreender as relações que devem existir necessariamente entre o discurso e o ser. Ele parte de 5 distinções, conhecidas, quem conhece, 5 distinções. O nome, o verbo, o discurso, a proposição e o par, afirmação, negação. Bom, ele parte, é necessário a gente estabelecer essas 5 distinções. E aí, antes de definir cada uma delas, ele estabelece um princípio que eu acho fabuloso. Ele diz assim, a fala e a escrita como símbolos da alma, isto é, a fala é a expressão direta e imediata das afecções da alma, ou melhor, dos estados da alma. A escrita, sua expressão direta e imediata. Então, dito isso, ele diz assim, isso é um princípio que norteará o debate sobre o Tratado da Interpretação. Aí ele vai dizer, e com essa frase eu começo assim, é uma citação. Ele diz assim, os sons emitidos pela voz são símbolos dos estados da alma. Patemata tes psiques. E a escrita, por sua vez, é símbolo dos sons emitidos pela voz. E assim como nem todos têm a mesma escrita, assim também os sons não são iguais em todos. Aquilo, contudo, que se mostra em ambos os estados da alma, isso é igual em todos os homens, assim como as coisas de que esses estados são imagens. Fim da citação. O que é que está em jogo aqui? É a relação entre palavra, seja ela pronunciada ou escrita, e o estado da alma, ao qual a palavra corresponde. A escrita tem uma referência à palavra, que por sua vez se refere a um estado da alma. Não há relação imediata entre linguagem e ser, pois há a mediação necessária dos estados da alma. Então, volto a dizer, entre a palavra e a coisa, há uma mediação, que são os estados da alma. A palavra escrita ou falada não tem significação em si mesma, enquanto os estados da alma se assemelham às coisas. Entre os nomes e as coisas não há semelhança completa. Acho que isso aqui é um ponto interessante do Aristóteles. Por quê? Aí ele diz, os nomes são limitados, enquanto as coisas são numericamente infinitas. Daí ser inevitável designar várias coisas com um único nome. Repito, vai ficar só repetindo.
Para Aristóteles, o nome é um som vocal que possui uma significação convencional e sem relação com o tempo. Aqui ele entra na polêmica, lembra lá da... não lembro quando eu falei, né? A polêmica que o Platão resolve, né? Entre os naturalistas e entre os convencionalistas, né? Entre natureza e cultura, de um modo geral, eu poderia dizer. Então, o verbo, então ele vai dizer, o nome é um som vocal que possui uma significação convencional e sem relação com o tempo. O verbo é o que acrescenta a sua própria significação, a do tempo. O verbo acrescenta a sua significação a do tempo, porque o verbo acrescenta a do tempo. E é signo do que se diz de uma outra coisa, isto é, dos predicados de um sujeito. O discurso é um som vocal que possui significação convencional e no qual cada parte, tomada separadamente, possui significado como enunciação, mas não como afirmação ou negação. O discurso não é natural, mas por convenção, e desta forma distingue-se da proposição, porque o discurso anuncia alguma coisa sem se preocupar ainda com o verdadeiro ou com o falso. A proposição, sim, é um discurso declarativo, que é o logos apofânticos, né? Que se realiza pela afirmação ou pela negação. Porque o discurso declarativo, ele reúne o nome e o verbo, corresponde a um pensamento, opera por composição, quando reúne, ou divisão, quando separa, e ao qual se aplica a distinção, sim, entre o verdadeiro e o falso. Finalmente, a afirmação declara que uma coisa se refere à outra, enquanto a negação declara que uma coisa está separada da outra. Veja que coisa simples, né? Quando eu afirmo, eu declaro que uma coisa se refere à outra. Quando eu nego, eu declaro que uma coisa está separada da outra. Assim, a partir dessas duas distinções, ou a partir dessas distinções, nome, verbo, discurso, proposição, afirmação, negação, Aristóteles formula o que ficou conhecido como sua teoria da proposição. A proposição é uma declaração que corresponde a um pensamento. Nunca é demais lembrar que, segundo Aristóteles, há duas ordens: a ordem do pensamento e a ordem das coisas. Há o pensar, há o produto do pensar, o texto, o discurso, a proposição, a lógica das proposições e as coisas que elas, proposições, procuram descrever. A proposição não pode garantir, por si própria, a existência das coisas exteriores a que ela se refere. Está claro, né? Nesse sentido, o pensamento realiza, sim, uma operação chamada juízo. Em grego, a palavra juízo aqui é kritikon, né? Que se exprime verbalmente na composição. É o juízo que reúne, afirmando, ou separa, negando, e é ele que é verdadeiro ou falso. Verdadeiro quando une o que está unido na realidade e separa o que está separado também na realidade. Falso, o que é contrário. Com isso, pode-se dizer que a proposição é uma representação. Por que ela é uma representação? Ela representa o juízo, coloca na linguagem o pensamento e representa a realidade, enquanto declara o que está unido e o que está separado. Portanto, o juízo é uma afirmação ou uma negação que o pensamento realiza, indo diretamente à realidade de todas as coisas que são. Para Aristóteles, a proposição enquanto expressão verbal do juízo só pode ser de dois tipos. A que exprime um juízo existencial, por exemplo, ou uma ação ou uma paixão do sujeito. Bom, agora vem os exemplos, né? Um homem existe. Isso é um juízo existencial. Um homem não existe. Um homem anda. Um homem não anda. Um homem está ferido. Um homem... Estou repetindo tudo que está aqui, tá? Um homem não está ferido.
O segundo tipo de juízo é aquele que exprime uma predicação. Gravem bem. O que é uma predicação? É uma atribuição de alguma coisa a um sujeito por meio do verbo de ligação. Repara, um homem é justo. Ora, um homem é justo é diferente de dizer um homem anda. Tudo bem? Um homem não é justo. Com isso se tem duas modalidades de proposição. Aquelas que são afirmativas e aquelas que são negativas, sendo as primeiras superiores às segundas. Por que elas são superiores? Porque elas nos dão uma informação real e maior sobre as coisas que falam. Volto a dizer assim, um homem existe, nos dá menos informação do que um homem é justo. Segundo Aristóteles, as proposições elas se relacionam-se entre si. E elas se relacionam entre si de duas formas, ou por oposição ou por dependência. Isso é uma coisa chata, isso aqui. Para definir as oposições e as dependências, ele estabelece um conjunto de critérios. São 3 critérios. O primeiro, sem esses critérios não há pensamento algum. Repara, sem esses critérios não se pode pensar. O primeiro é o critério que diz assim: uma coisa é sempre necessariamente idêntica a si mesma. Mas isso é fácil de entender, né? Uma coisa é sempre e necessariamente idêntica a si mesma. Absoluta identidade. Que é o famoso princípio da identidade. O outro, princípio da não contradição. Que seria expresso assim, é impossível que A seja idêntica e contrária a si mesma, ao mesmo tempo e na mesma relação. Se a gente puder dizer, eu posso dizer assim: A é A, e não pode não ser A. Ou seja, é impossível que ele seja ao mesmo tempo, sob a mesma circunstância, a mesma relação. Sobre esse princípio eu vou falar depois. E o terceiro princípio é muito conhecido, e é simples de entender, que é a história do princípio do terceiro excluído. Que é assim: dado duas proposições cujos predicados são contrários, uma é verdadeira e a outra é necessariamente falsa. Bom, para que ele está dizendo isso? É porque ele vai dizer assim, esses 3 são os 3 princípios a partir do qual você pode produzir qualquer argumentação, portanto qualquer proposição. Se a gente fosse seguir adiante nessa coisa cansativa, a gente ia ver que o Aristóteles vai estabelecer um conjunto de quatro elementos para estabelecer todas as afirmativas que existem. E eu não vou mais continuar com isso, não. Assim, numa visão mais abrangente do tratado da interpretação, nós podemos compreender que, ao defender claramente a separação entre o discurso, a linguagem, e o ser, as coisas que são, Aristóteles empreende uma análise do discurso, sustenta que é possível a análise do próprio ser que se manifesta no discurso, do ser que manifesta no discurso, que não é o ser, propriamente, é o ser que manifesta no discurso. E a partir dessas análises afirma a necessidade de um fundamento comum, que torna possível, aqui essa expressão legal, adequação, uma espécie de adequação entre linguagem e ser. Aí não é mais representação, acho que é uma representação sim, por uma concepção de adequação. Se adequado, corresponde, se não adequado, não corresponde. Com Aristóteles, o discurso, e aqui um comentário, o discurso já desenraizado do divino separa-se do ser, tem seu estatuto próprio, gerado pelo próprio entendimento humano, a realidade humana representada pelos estados da alma. Desse estatuto derivam suas limitações e seu poder, claro. Poder que deriva do próprio real, revelado pela palavra, real ao qual remete e do qual pretende ser expressão fiel. A função da palavra é, portanto, simbólica. Isto é, se ela não é o ser, a ele se refere necessariamente. Por isso, o Logos é apofânico. Ele torna manifesto o ser e o faz sob a forma da denegação, uma vez que sempre, crendo chegar ao ser, chegamos ao símbolo que o representa, que se põe em seu lugar.
Só desta forma, abrindo o discurso para aquilo que ultrapassa. Essa expressão é uma expressão num êxtase do ser, é possível a ciência do ser enquanto tal. Contra essa concepção sofística de um discurso fechado em si mesmo e autorreferente, portanto, de uma função meramente pragmática. Nessa perspectiva, se pode compreender que há o que há de específico na linguagem humana, na medida em que ela é uma espécie de símbolo do real. Agora, vamos entender essa história de símbolo. O símbolo não toma o lugar da coisa. A palavra, portanto, não é um signo do real. Há, portanto, uma relação simbólica entre a palavra e a coisa, enquanto intervenção do espírito determinando o sentido. É isso que Aristóteles diz expressamente numa passagem que ele diz assim, a linguagem, ele define, é um som vocal que possui uma significação convencional. Phoné, semantique, kata, syntaxe. Isso é legal, né? E é exatamente essa intervenção significante que distingue a linguagem humana dos sons inarticulados do animal. A linguagem animal é da ordem da natureza. A dos homens pertence ao plano da história, da atuação livre do ser espiritual. Portanto, de acordo com Aristóteles, a linguagem não é imagem, reprodução do real, mas seu símbolo. Ela não manifesta o real, o significa, como um instrumento convencional de designação. Com efeito, essa função significativa da linguagem é própria da linguagem científica, não é de qualquer linguagem. Porque a linguagem científica pressupõe o uso do logos enquanto sentença declarativa, como eu falei agora há pouco, que contém um julgamento a respeito da existência do que é significado. A proposição, seja ela enquanto composição ou enquanto divisão, implica uma referência sempre à existência. É um dizer algo a respeito de algo. É um dizer algo a respeito de algo. A proposição ultrapassa, portanto, a pura significação em direção às coisas. A essência da proposição não está em seus termos. Esses são apenas símbolos. Mas no próprio ato da composição, esse sim é um estado da alma. É a alma que compreende a transcendência do discurso. Nesse sentido, a teoria da linguagem tem a ver com os problemas da significação. Se as palavras são significativas por convenção, aí isso contraria a tese do naturalismo, para ser possível a comunicação é necessário um fundamento objetivo, uma unidade objetiva que fundamenta a unidade da significação das palavras. E o que é que o Aristóteles vai dizer? Qual é essa unidade? É a essência, ou aquilo que é. A permanência da essência é pressuposta, nesse sentido, como um fundamento da unidade do sentido. Aqui eu vou repetir o que o Banco diz assim, ele diz, o que o Aristóteles diz, melhor dizendo, é porque as coisas têm uma essência que as palavras têm sentido. É porque as coisas têm uma essência que as palavras têm sentido. Por isso, segundo Aristóteles, as análises da linguagem e sua relação com o ser implicam uma ontologia. Pois é a unidade do que é que legitima a unidade da significação. A linguagem só é compreensível a partir de seu fundamento, que é o ser. Não há linguagem que não seja sobre o que é. Aristóteles compreende, enfim, nesse primeiro ponto só. Está longe de terminar esse negócio. Compreende que a estrutura fundamental da linguagem, qual é a estrutura fundamental da linguagem? É a predicação. É também, daí a gente podia dizer assim, que dizer é predicar. E o que é predicar? É dizer algo de algo. Bom, é também a do pensamento, na medida em que o pensamento é condicionado pela linguagem. E mais, a estrutura da linguagem e a estrutura do pensamento é também a estrutura da realidade. Pois pensamento e linguagem, respectivamente, analisam e descrevem a realidade.
tal como fica bem patente na sua doutrina das categorias, que é a obra monumental, monumental desse tamanho, mas é uma obra fabulosa, onde ele apresenta o seu famoso tratado das ora 8, ora 10 categorias, cuja primeira é a categoria da essência, ou ousia. Eu só vou dizer isso porque nesse tratado, entendido assim, o Aristóteles então estaria, a partir do tratado das categorias, expressando uma compreensão de realidade que, diga-se de passagem, e aí eu vou me apoiar na autoridade desses caras todos aqui, diga-se de passagem, totalmente oposta àquelas desenvolvidas posteriormente pelo Kant e pelo Hegel. Qual seja, a compreensão de uma realidade pluralista, contingente, problemática, e problemática segundo as exigências mais genuínas da experiência, diferente de uma concepção monista, transcendente. Sobre isso, eu parei aqui com interpretação. Agora, o segundo passo, em Aristóteles. Tem quanto tempo eu falo no Miguel? Eu já estou me incomodando. Eu estou mesmo me incomodando. Mas tudo bem. Eu vou pular um bocado de coisa. Ou então ser mais rápido, né? O segundo texto é Metafísica, o livro Gama. Esse é um livro que os meninos que não tem outra opção para estudar ali na filosofia que não seja estudar a história comigo, já leram o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, nesse segundo texto, Aristóteles analisa a questão da linguagem, mas ele agora aborda as relações entre linguagem e ser. Se no da interpretação ele estabelece a distinção, ele agora vai estabelecer a relação, visando fazer da palavra um instrumento capaz de servir à construção do seu projeto. Lembra do Alban? Projeto de uma ciência do ser enquanto ser, para pensar em que condições o discurso humano é significante. A ciência do ser enquanto ser é buscada por Aristóteles contra todas as advertências e críticas dos sofistas. Para ele, a superação do abismo entre palavra e ser só ocorrerá se for encontrado um fundamento comum capaz de lançar a ponte entre os dois níveis, isto é, entre ser e pensar. Só isso permitirá à palavra tornar-se efetivamente transparente ao ser, permitindo-o manifestar-se a si mesmo. Dois domínios separados, se não houver algo que os liga, os dois domínios permanecem separados. Então é a busca desse fundamento que liga os dois domínios que agora o Aristóteles vai tentar buscar. Ao aceitar a tese sofística, então a gente estaria incorrendo num problema, que é admitir que o discurso científico é impossível. O que é a tese sofística? Está certo? Então, portanto, não há... Se ele pretende ser, mais que a mera a expressão das opiniões, um discurso objetivo. O discurso científico é um discurso objetivo, universal e demonstrado. Então, só para vocês entenderem, em Aristóteles a ciência é demonstrativa. Para enfrentar essas dificuldades é necessário refutar as teses dos sofistas, revelando as suas contradições e os seus equívocos, tal como bem disse a Bárbara Cassano numa obra chamada Aristóteles e o Logos, que é um ensaio sobre a fenomenologia, que é resultado de um trabalho monumental que ela fez sobre o livro Gama, de Aristóteles. Que é justamente isso que Aristóteles propõe fazer na metafísica, que é
sustentar contra os sofistas a tese da separação entre linguagem e pensamento. O discurso nem sempre se sustenta, agora eu estou entrando no Gama, tá? O discurso nem sempre se sustenta no pensamento. E se atém ao puro verbal, ao dito, a refutação é impossível. Porém, se é possível dizer e enunciar contradição, é impossível sustentar um pensamento a seu respeito. O que o sofista dizia? Ele dizia o seguinte: tudo que eu digo é, então, portanto, não é possível contradizer. Bom, se não é possível contradizer, a desconexão entre pensar, dizer e agir mostra que o discurso sofista não pode ser levado a sério. Mas o Aristóteles levou. E levou tão a sério que ele, então, procura refutar. Então ele vai dizer, esse discurso não pode ser levado a sério, mas ele é levado a sério justamente pelos sofistas, porque o Aristóteles vai dizer, eles são como que plantas que falam. Essa expressão está lá, planta que fala. Planta fala. Fala. Mas a planta não tem a necessidade de demonstrar o que fala, porque ela não está preocupada em dizer o que é diferente do que não é. Portanto, ela não tem preocupação nenhuma de estabelecer verdade. Planta que fala. Aristóteles, por sua vez, recusa a exigência do sofista de tudo demonstrar. Porque o sofista diz assim, bom, é necessário então demonstrar. E ele recusa essa exigência sofista de tudo demonstrar, porque isso levaria a um paradoxo. Se tudo precisa ser demonstrado, petição de princípio, para quem, né, Pedro? Então o argumento é o seguinte: se o fundamento da demonstração exige ser demonstrado, nós iríamos ao infinito, procurando sempre a demonstração. Então é necessário então aceitar para qualquer ciência demonstrativa uma base axiomática. Aqui a ideia do axioma. Axioma é princípio, a ideia de princípio. Esta base, conforme Aristóteles, é expressa sobre a forma do seu famoso princípio da não contradição, que eu já falei lá atrás, mas agora ele volta aqui, conforme eu disse, o livro Gama, a partir do 3º capítulo, trata desse princípio. E eu li. Os alunos vão até o capítulo 2, mas eu fui adiante. Qual é o princípio? É impossível que o mesmo atributo pertença e não pertença ao mesmo sujeito sobre o mesmo aspecto. Isso é de uma verdade tão abrangente e universal, absoluta, que mesmo aqueles que se quiserem negá-lo, eles vão confirmá-lo. Basta dizer alguma coisa. Se eu digo qualquer coisa, o que eu digo já é uma forma de aceitar o princípio da não contradição. É, portanto, na estrutura desse discurso declarativo que Aristóteles vai encontrar apoio para o elo que liga linguagem e ser e que, por sua vez, servirá de fundamento para a construção da ciência do ser enquanto ser. Se a estrutura universal e necessária de todo o discurso se dá na forma da lógica, né? S é P, será na oposição ao seu contraditório, S não é P, que Aristóteles encontrará, portanto, a saída para esse dilema. Ou seja, para distinguir o discurso falso do discurso verdadeiro. O argumento é assim, ó, se S é P, sendo verdade, necessariamente tudo aquilo que implicar sua contradição, o contrário é S não é P, será falso. Não tem a possibilidade de você ser verdadeiro, S é P, e o seu contrário ser também verdadeiro. Melhor dizendo, se a afirmação é verdadeira, a negação será falsa. Com isso, ao fazer do princípio da não contradição a base fundamental de sua ciência do ser, Aristóteles desperta para a necessidade de identificar onde e quando se dá essa contradição. E aqui eu vou pular uma parte para dizer o seguinte: na realidade a contradição não existe, tá certo? Então a contradição está no discurso. Então, quando exatamente o é e o não é surge a contradição? Então vamos lá. Se a gente levar em consideração a tese parmenídica, qual que é? O ser é, o não ser não é,
então não haveria possibilidade de discurso algum. A tese do Gödel. Mas se nós abandonarmos a tese eleática, nós então cairíamos no outro oposto, que é a tese da identidade entre ser e não ser. E aí a gente daria razão a Protágoras. A ambiguidade do discurso surge exatamente porque são múltiplas as relações entre linguagem e ser. Não são relações biunívocas. Ao invés de repelir a ambiguidade como obstáculo, Aristóteles toma como objeto de análise para perceber de onde surge e como se instala no discurso. Só assim será possível superá-la, libertando o ser que se oculta, manifesta no próprio discurso. Tem isso aqui vale a pena dizer. Aristóteles encontra uma saída entre a univocidade estrita dos eleatas, o ser é, o não ser não é, e a equivocidade do discurso sofista, justamente ao propor, e aí a novidade aristotélica, ao alargar o âmbito das relações entre palavras e coisas mediante o uso do termo prosrem, legomenon, que é a ideia de que, sustentando um elo entre símbolo e significado, que é sempre aprendido da mesma forma. Essa mais conhecida forma de dizer de muitos modos. É a história do dizer de muitos modos. Né? A história do argumento que há uma relação entre uma coisa e outra. Então, dito melhor, o ser se toma em múltiplas acepções, mas em cada uma delas, portanto, em cada determinação, em cada acepção, se faz por meio de uma relação a um princípio único. Nesse sentido, a referência a um fundamento comum torna possível que um termo tenha múltiplas significações, portanto, escapando da univocidade, só o ser é. E também escapando da equivocidade, que tudo é possível, que é possível dizer tudo de tudo, de todas as coisas. Por meio da dialética, então, é possível demolir o discurso que nega o ser como identidade, permitindo assim a sua manifestação. Tal recurso nos situa no plano em que se movem os sofistas, que é o plano da linguagem. Bem entendido assim, diante de dois discursos contrários, o que afirma e o que nega a identidade do ser e a possibilidade da ciência do ser. E isso os sofistas não foram capazes de compreender. Estou pulando um bocado de coisa. Para Aristóteles, então, nesse sentido, pensando que a sofística não dá conta disso, porque ela se torna um discurso vazio, o ser ele mesmo tem de ser concebido como unidade determinada, posto que o nada é fora do ser. Não ser algo determinado equivale a não ser, implica não ter forma, sequer ter nome. A contradição é por isso mesmo impensável no ser, do mesmo modo que não é possível ser expressa pela palavra. Não é a palavra que introduz um recorte na massa amorfa da matéria sensível e assim institui o aparecimento do ser, como queria Protágoras. Aí Aristóteles diz, é o próprio ser enquanto um ente determinado, uma ousia, que se recorta e institui por meio da diferença e da forma. Portanto, é necessário falar do ser que se manifesta no tempo, mutável e múltiplo, sem deixar escapar sua unidade essencial. Isso implica, como eu já disse, uma ontologia, capaz de fundar no próprio ser a composição figurada no discurso, próprio ao discurso da ciência. Aquele que, como eu já disse, mais nos aproximaria dessa compreensão da realidade. Deste modo, convém nos aproximar, ao menos em linhas gerais, da concepção que o Aristóteles constrói lá no livro Gama. Que é assim, essa concepção de que o ser se diz de muitos modos. Ou seja, o ser tem múltiplas significações. O Aristóteles diz assim, o ser significa coisas diferentes. Mas essa multiplicidade de significado não é privada de unidade.
Existe algo que une, que unifica, que liga entre si os diversos sentidos do ser. O fato que entre eles há um que é primeiro em relação a todos os outros. Essa é a ideia. Primeiro, no sentido de condição de ser de todos os outros. Condição segundo a qual todos os outros podem ser ditos. Portanto, todos os outros são ditos ser, referindo-se a este que é primeiro. Isso não implica homonímia. Isso não implica uma homonímia. O que é homonímia? É dizer coisas diferentes com o mesmo nome. Porque sob o nome ser temos diferentes realidades entre si, diferentes entre si. Não são redutíveis ao único gênero. Todavia, eles têm em comum apenas o nome. Mas têm em comum também, ou não têm em comum apenas o nome, mas têm em comum também o fato de que se refere todos eles a um que é primeiro. Pois bem, aí o Aristóteles estabelece agora, esse primeiro, esse que é primeiro, o ser se diz de muitos modos, mas todos os diferentes modos se diz em relação a um que é primeiro. Essa unidade, ele vai chamar, essa unidade é o sia, traduzido por substância ou por essência. O termo sia, só para vocês terem uma ideia, eu não sou especialista em grego, não sei nada, além de repetir as coisas que... Além de repetir essas palavras, né? O termo sia é um substantivo abstrato que deriva do particípio feminino do verbo ser. On, ouça, on. E essa palavra já era utilizada pelo Platão para indicar, sabe o quê? Aquilo que é o ser verdadeiro. E por Platão, qual é esse ser verdadeiro? O professor disse ontem. Eram as ideias. Ou seja, a ousia para o Platão eram as ideias, o verdadeiro ser, o ser no sentido plenamente acabado. Ora, o Aristóteles vai dizer exatamente o seguinte: a ousia não é entendida como as ideias, mas ele vai indicar a ousia como o primeiro do significado do ser, justamente aquele gênero de ser que são em sentido forte e em virtude do qual os outros são ditos. Portanto, o Aristóteles vai dizer que a ousia, diferente das ideias, ela é uma substância, e a gente vai daqui a pouco dizer, é uma substância que se apresenta na esfera, possivelmente compreendida na esfera da composição. As ideias não têm composição, né? As ideias são inteligíveis, e não têm relação alguma com... Segundo Aristóteles, então, essa ligação entre os diferentes modos de ser e o ser primeiro se dá exatamente porque a gente já entendeu que o ser se diz de muitos modos, mas todos eles se dizem em relação a um. O texto segue discutindo novamente o princípio da não contradição, depois o princípio de ser excluído. O que eu queria então destacar, e eu não quero tomar muito o tempo de vocês, é o seguinte: nesse sentido, o que o Aristóteles estaria dizendo era assim, ó, se o ser se diz de muitos modos, e há um modo que se diz primeiro, era importante a gente então investigar agora quais são os diferentes sentidos do ser. E ele diz uma passagem que eu acho que é muito necessária ser dita. Diz assim: o ser propriamente dito se toma em muitas acepções. Em primeiro lugar, o ser por acidente, depois o ser como verdadeiro, ao que se opõe ao falso, depois o ser das categorias, por exemplo, a substância, a qualidade, a quantidade, o lugar, o tempo. Além destes, há o ser em potência e o ser em ato. Eu não vou me alongar aqui na discussão sobre esses diferentes modos, eu queria apenas destacar uma coisa. O Aristóteles, então, ao invés de apresentar um número infinito de significados do ser, ele apresenta um conjunto de 4 binômios, e são eles: o ser por si é a essência, diferente do ser que é por acidente.
O ser em si é aquele que não pode ser de outro modo. O ser por acidente é aquilo que pode não ser. O segundo é a ideia do ser como verdadeiro, por oposição ao ser que é falso. E o terceiro, e aí eu queria destacar, é o ser das categorias. As categorias são todas elas nominadas, a gente conhece. A primeira é a ousia, que é a substância, que é a essência. E por fim, a ideia de que o ser se diz em potência e em ato. Em potência é aquilo que ainda não é estar num processo de vir a ser. E o ato é aquilo que atingiu a sua completude. Bom, o que eu quero destacar aqui é a ideia de que, para o Aristóteles, não contente em dizer tudo isso, ele vai destacar isso que eu quero dizer aqui. O ser significa, então, de um lado, essência e algo determinado, e de outro, todas as outras coisas que são ditas em relação à primeira das categorias, que é o ser. Ora, o que é que eu quero destacar? Essência e algo determinado, na verdade, são as duas expressões com as quais o Aristóteles define o sia. O sia é aquilo que é em si e por si, não é propriedade de outro. Por essa razão, então, embora o ser tenha muitos significados, é evidente que o primeiro dos significados do ser é a essência, a qual indica substância, entendida substância como ser primeiro. E primeiro não tem outro sentido que não primeiro enquanto princípio. Portanto, visto que o ser se diz em muitos sentidos, e visto que o primeiro dos sentidos é o ser, é a substância, a qual é a primeira tanto pela noção, quanto pelo conhecimento, quanto pelo tempo, então, consequentemente, a pergunta o que é o ser equivale a perguntar o que é o sia. Porque, como vimos, o primeiro do ser é a substância. E, portanto, quem descobrir o que é o ser deve perguntar, acima de tudo, o que é a substância. E essa é a tarefa da filosofia primeira. São 4 os candidatos à condição de ousia. São somente 4. Dos 4 candidatos, o Aristóteles descarta alguns. E eu vou dizer quais são os 4 candidatos. Para ser ousia, o substrato, que é a matéria da qual se predicam as diferentes propriedades. O segundo é universal. O terceiro é a essência. E, finalmente, o composto de matéria e forma. O Aristóteles descarta o universal, porque ele vai dizer as ideias de Platão não são sia. O universal, que é o gênero, não pode ser substância. O que eu quero dizer aqui? É que, dentre esses postulantes à condição de ousia, o Aristóteles vai destacar a essência, ou forma, que constitui, de fato, o ser primeiro. Para Aristóteles, não só a forma é substância, mas ela é substância primeira, porque ela é a causa que faz com que uma substância, como, por exemplo, o composto, seja aquilo que é. Tem uma longa discussão sobre isso e eu acho que poderia dizer assim, Aristóteles não se refere aqui à forma separada da matéria, tal como as ideias do Platão, que é a forma separada da matéria. Refere-se à forma da substância composta, por exemplo, homem. Vamos pegar a substância homem. Para ele, a forma do homem, aquilo que faz com que o homem seja exatamente o que ele é, homem, é a alma. Mas não é qualquer alma, é a alma racional, é a alma intelectiva, diferente da alma vegetativa e da alma concupisciva. A alma racional, portanto, é a forma enquanto causa formal do homem. A forma, a alma racional, é, portanto, o princípio da vida. E isso significa dizer, então, arrematando a teoria do Gama, que é o seguinte: é a ousia eidos, ou seja, é a substância enquanto forma, ousia eidos, que confere ao ser, em seus múltiplos e diversos significados, essa unidade que o preserva da equivocidade, que se o Aristóteles não o fizesse, o discurso continuaria vazio, tal qual o discurso sofístico, não seria possível uma eficácia na comunicação no nível da ciência, no nível das outras podia ser, isso equivalia a uma espécie de insignificância. E como ele propõe uma teoria do significado, então, na verdade, com essa concepção aristotélica da substância, como substância primeira,
ela é a condição de ser de todos os outros modos de dizer o ser. Ela é, então, essa premissa a partir do qual nós poderíamos dizer que sem ela o Aristóteles não poderia desenvolver as suas próximas teses. Uma delas é a ideia de que há uma relação necessária entre matéria e forma para compor o composto, e nesse sentido, matéria é o princípio da mudança, a forma é aquilo a partir do qual uma coisa muda. E a famosa doutrina do devir, pensando na tese do ato da potência. A terceira obra, a terceira coisa, e eu vou dizer sobre ela muito brevemente, é a Metafísica Nono, o livro nono, mais conhecido como o livro onde o Aristóteles apresentaria os limites do discurso. E os limites do discurso pensando a sua relação com a verdade. E como eu não vou fazer nenhum comentário, ele vai ser breve, 2 folhas, tá bom? É o jeito. Nesse texto, Aristóteles segue sua análise da substância agora como composto. Como se sabe, os livros 7º, 8º e 9º contêm discussões sobre matéria e forma, sobre o ato e potência, sobre a precedência do ato sobre a potência e da forma sobre a matéria, bem como a redução da ousia à forma enquanto pensada como princípio e causa. Aqui, mais uma vez, o Aristóteles sustenta que o ser se toma em múltiplas acepções. Agora, a novidade que ele acrescenta é a seguinte: o ser se expressa segundo a diversidade das categorias, segundo o ato e a potência dessas categorias e seus contrários, e segundo o verdadeiro e o falso. Veja que o ser se diz de muitos sentidos, ele se diz num sentido primeiro, mas agora ele vai dizer, o ser se expressa em todas as categorias, se expressa em todas as categorias, se expressa também no ato e na potência, e se expressa também como verdadeiro e como falso. No entanto, a cada tipo de ser deve corresponder um tipo de verdade. Esta parece ser a sua tese central defendida aqui no livro dele. A preocupação passa a ser agora a dimensão ontológica da verdade. Para Aristóteles, a verdade do pensamento deixa-se determinar e condicionar pela verdade da própria coisa. Pois, uma expressão aristotélica, pois, não és branco porque pensamos de modo verdadeiro que és branco, mas antes, porque tu és branco, nós que o afirmamos, nos ajustamos à verdade. Vou repetir. Não és branco, porque pensamos de modo verdadeiro que és branco. Mas antes, porque tu és branco, nós que o afirmamos, nos ajustamos à verdade. A partir daí, Aristóteles distingue 3 tipos de pensamento. Que existe sempre, o pensamento que existe sempre unido e é impossível separar. O que sendo composto é imóvel. Segundo, o não composto e também imóvel. E terceiro, aquele que admite união e separação. Não vou alongar o debate porque não cabe. Se tomarmos como base o composto mutável, podemos identificar ser e unidade, não ser e multiplicidade, de tal modo que deles não pode haver verdades imutáveis e necessárias, mas as mesmas opiniões e os mesmos enunciados podem ser umas vezes falsos e outros verdadeiros. Isso implica, portanto, isso se explica porque o composto, homem, por exemplo, eu sou composto, sujeito à separação é o contingente, pode ser e pode não ser, porque está determinado pelo movimento. E por que ele está determinado pelo movimento? Porque ele supõe matéria, supõe a presença da matéria. Mas se nós tomarmos o outro, o composto imóvel, das coisas que não podem ser de outro modo, essas coisas não podem ser de outro modo, aí muda. Por quê? A mesma opinião será sempre verdadeira ou sempre falsa. Assim, estando os seres imóveis, também a verdade sobre eles não está sujeita a qualquer mudança. É eterna e pode ser claramente separada do falso. Pois, cito Aristóteles, o nosso julgamento será ou verdadeiro ou falso, enquanto enuncia a seu respeito uma maneira de ser eterna. E essa maneira, por sua vez, no âmbito dos seres não compostos, desfaz-se a relação ser, união, verdade,
não ser separação falso. Neste caso, muda-se o fio condutor, posto que nos seres simples, fora da composição, não há distinção nem separação entre sujeito e predicado. A proposição, enquanto afirma algo de algo, não pode dizer algo acerca do simples. Eu estou aqui pensando na substância simples, aquela que não tem composição. Nós vamos ver daqui a pouco quem é. Daí o limite do discurso. Na substância simples eu não posso dizer algo de algo, porque ela não sendo composta, nela, portanto, daí o limite do discurso no tocante à verdade e à falsidade, no âmbito daquelas coisas que são simples. Diante desse impasse, duas eram as alternativas. De um lado, o recurso às metáforas, ao discurso mito-poético e às alegorias. E de outro, o silêncio e a renúncia a qualquer projeto de uma ciência enquanto tal. Aristóteles rejeita as duas alternativas e lança mão de uma terceira hipótese. Qual é? Aqui está talvez uma contribuição aristotélica. A existência de um conhecimento superior que apreende sem mediações o simples, na plenitude de sua evidência. Nesse sentido, abre aspas, o verdadeiro é tocar e enunciar o que aprendeu. Ignorar é não aprender. Isto porque, segundo Aristóteles, em relação ao simples não há erro, pois, abre aspas, não podemos nos enganar a respeito da essência. O que é a essência? A essência é o que é sempre ela mesma, portanto, ela não admite mudança. No caso da substância simples, não há possibilidade alguma dela ser de outro modo, portanto, não havendo mudança, dela só se pode dizer que é. Não podemos nos enganar a respeito da essência, ou seja, para tudo que é precisamente uma essência e que existe em ato, não pode haver erro, somente há conhecimento ou não. Para Aristóteles, a verdade sobre o simples, sobre essa substância simples, está no pensamento, apenas enquanto este é não mais dianoético, mas sim noético, que é sim a faculdade de apreensão imediata do absoluto. A verdade, nesse caso, se mostra a partir do próprio ser como manifestação deste, ao qual o intelecto não pode fugir. Deste modo, chegamos ao limite do discurso e da análise. O simples apreendido na imediaticidade de sua evidência. E isso se dá não mais no nível da dianóia, que é o conhecimento como verdadeiro, adequado ao composto, mas sim no nível da noesis, por força do qual é possível o acesso imediato à verdade, que se manifesta no próprio ser. O conhecimento noético não é apenas uma forma superior ao conhecimento, ele é propriamente o conhecimento, um conhecimento propriamente divino, a ciência divina, que tem Deus como causa e princípio, ela mesma, só Deus pode possuir, na medida em que nela inteligência e inteligível se identificam. Em Deus, inteligência e inteligível se identificam, tal como Aristóteles diz várias vezes na metafísica. Na noética, é o próprio ser liberado para manifestação por meio do discurso. Há apenas um discurso verdadeiro, diante do qual os demais devem silenciar. Necessariamente se estabelece uma alteração radical na relação entre palavra, ser e verdade. A linguagem permite ao ser vir à presença, desvelar-se, livre das opiniões, do relativismo, do engano, dos equívocos e das ambiguidades, tornando assim possível uma ciência do ser enquanto tal. Até aí foi o Aristóteles. Eu queria pedir licença para concluir lançando mão de uma reflexão feita por um filósofo chamado Ortega y Gasset. Ele fez um epílogo a um livro de um amigo chamado Julias Marias. O Julias Marias escreveu um livro chamado História da Filosofia. E nesse epílogo, o Ortega y Gasset diz assim: por mais que nos esforcemos em captar, pensar a realidade, no máximo que conseguimos, com o pensamento discursivo, é obter certos aspectos que pertencem à coisa. Contudo,
o aspecto não é só da coisa, é resposta da coisa ao nosso olhar. O olhar que faz com que na coisa brotem certos aspectos, um ponto de vista determinado da coisa, mas não a coisa mesma por inteira. A realidade é captada sob certos aspectos, determinadas perspectivas. O conhecimento, nesse sentido, consiste numa interpretação da própria coisa, submetendo-a a uma tradução da linguagem do ser, que é mudo, o ser é mudo, para a linguagem humana, que fala, que exprime o conhecer. Essa linguagem para a qual é traduzido o ser é o logos. Conhecer, em sua derradeira e radical concretude, é dialegein, que é ir falando precisamente das coisas. A palavra enuncia as vistas, aspecto das coisas, enquanto aspectos da realidade. Pensar é ver, ter presente a coisa ausente. Cada palavra é um convite para ver a coisa que ela denomina, nomeia, define. O pensamento dialético é então estar vendo algo e fixar-se nesse algo que se vê. A causa do erro é admitir que o aspecto da coisa é a coisa por inteira, a totalidade do que é. Esta tem sempre mais aspectos. Numa metáfora, eu diria, para concluir, esse é o caso da filosofia aristotélica, aberta sempre a muitos instigantes olhares. Muito obrigado. Se vocês baterem palma, é porque fez sentido o que eu disse. E também porque a palma, ela demonstra um alívio extraordinário para quem fala e para quem escuta.